Às vezes, quando apontam algum erro, algum defeito, eu já falo, só vê os defeitos, nunca olha as qualidades. Então, assim, a crítica é muito importante para o nosso crescimento e desenvolvimento, você né? Tá criticando uma pessoa, talvez aquela pessoa está precisando de um exemplo. Talvez você possa ser a inspiração. Oi, gente! E esse é o último vídeo do ano. Parece que esse ano voou, né? Já está acabando. E no vídeo de hoje vamos fazer uma reflexão sobre este ano que está acabando. Vamos olhar o que deu certo, o que deu errado. Temos que analisar para sabermos quais serão as próximas estratégias, para que não repetimos o mesmo erro do ano anterior. E aquilo que deu certo a gente pode copiar, pode melhorar, sempre tentando superar a cada ano mais. Pois é, pessoal, é igual a minha esposa estava dizendo aqui agora há pouco. Esse momento é da gente estar assumindo os nossos erros. Vocês já repararam que, um exemplo, quando uma pessoa ela é alcoólatra, ela nunca percebe onde é que ela está errando, ela nunca percebe que ela é um alcoólatra, somente as pessoas que estão ao redor? Então talvez alguma pessoa que está ao seu redor, pode ser uma esposa, algum amigo, talvez essa pessoa está vendo onde você está errando, está vendo onde você está falhando, entendeu? Mas talvez você não está dando aquela oportunidade para essa pessoa te dizer que você está falhando. Uma vez que você realmente descobre onde você está errando, qual é o seu erro, só a partir daí que você vai conseguir mudar. Entendeu? Da mesma maneira é o alcoólatra, como eu havia dito agora há pouco, né? A pessoa, ela vai lá naquelas reuniões de alcoólatras anônimos, né? E aí, quando ela assume que ela é um alcoólatra, é a partir daí que começa o tratamento. Não adianta nada uma pessoa, um familiar que está ali do lado, querer ajudar, querer fazer alguma coisa, se a pessoa não querer, né? Ela mesma se autoajudar, ela mesma, né? Mostrar onde é que ela está errando. É porque os acertos, né, as vitórias, é bom, né, a gente celebra. Mas os erros, dizer que a gente falhou, não é muito legal. Eu falo isso por experiência própria. Às vezes, quando apontam algum erro, algum defeito, eu já falo, só vê os defeitos, nunca olha as qualidades da gente. Aí eu não gosto, sinceramente. Mas foi a partir do momento que eu comecei a olhar, mesmo não gostando, já vou deixando claro, e pensar, analisar, e ver e falar, bem que poderia mudar, né? Às vezes a gente nem dá o braço a torcer, que fez essas mudançazinhas, mas aí a gente começa a mudar e ver que realmente era necessário. E ver que às vezes as pessoas elas não estão sendo chatas, às vezes elas não estão sendo invejosas, às vezes elas estão apenas apontando a gente para uma direção correta. E a gente às vezes não quer ver, né? Porque dizer que a gente falhou, assumir isso, às vezes dói, às vezes incomoda a gente mesmo, né? Mas às vezes é necessário. Pois é, pessoal, às vezes a gente deixa o nosso ego falar mais alto, né? E quando alguém que está ao nosso redor, um amigo ou talvez algum parente, vem até você e fala assim, poxa, fulano, eu acho que você está fazendo isso meio errado. Às vezes a gente não quer aceitar, né? Às vezes a gente fica assim, o que será que fulano fica intrometendo? Mas talvez a pessoa está ali enxergando algo que você não esteja enxergando. Às vezes funciona até com a própria capacidade da pessoa. Tem pessoas que conseguem enxergar em você uma capacidade e você, nem mesmo você consegue enxergar em você mesmo. Você entende o que eu quero dizer? Então, quando a gente fala, né, pra gente estar observando o que as pessoas estão falando, né, observando as críticas, a gente não está falando pra você seguir na risca, mas olha, filtra, vê aquilo, às vezes tem algo bom, analisa, vê o que você realmente poderia estar mudando, que poderia ser bom para você, porque tem críticas que é só a crítica pela crítica. A gente tem que aprender a ter o discernimento para entender o que a pessoa está querendo melhorar na gente e o que a pessoa apenas está querendo jogar você para baixo. Entendeu? Então a gente tem que ter esse discernimento para sabermos o que vai ser bom a gente mudar. Falar, isso aqui é bom, essa pessoa me deu um bom conselho. Às vezes a pessoa te fez apenas uma crítica, mas quando você analisa a crítica, você não tira nenhum proveito daquilo. Então foi a crítica pela crítica, você deixa de lado, coloca lá na lixeira. Vamos filtrar e trazer para nossas vidas coisas boas, coisas que fazem nós crescermos. Sim, mas vale também levar em consideração o seguinte, muitas das vezes as pessoas não te criticam, né? Mas também não quer dizer que elas estão, um exemplo, a favor de vocês, porque a crítica, ela é necessária, a crítica construtiva, ela é necessária. O que eu quero dizer é o seguinte, muitas das vezes pessoas que estão ao seu redor, elas estão ali só te elogiando, e isso não é muito saudável também, porque você também não sabe se aquele elogio realmente é verdadeiro.
né? Então, assim, a crítica é muito importante para o nosso crescimento e desenvolvimento, né? Eu gosto muito dos haters, para falar a verdade, porque é através deles que a gente consegue melhorar, entendeu? E evoluir cada vez mais. Porque digamos que você esteja fazendo ali, está fazendo a sua vida, a sua caminhada, e digamos que está ali no mais ou menos, mas todo mundo está falando, não, é perfeito, é maravilhoso, você vai continuar, porque você está achando que você está sendo maravilhoso e você não está. Agora, se alguém apontou o dedo, você fala, peraí, parei aqui, analisei, fala, não, vamos para outro caminho, vamos para esse caminho aqui. Então, é necessário a gente estar observando, vamos ser mais observador da nossa própria vida, do que as pessoas ao redor estão falando, estão fazendo, né? É bom a gente estar como se fosse um time, entendeu? Não que você vai ficar dependendo daquelas pessoas, mas pra gente parar de olhar somente assim para nós, para o nosso ego, tipo, eu sou tal. Temos que ter sim uma autoestima, mas também não podemos deixar essa autoestima fazer com que a gente não veja o que estamos fazendo errado. Sim, porque isso acaba também colocando a gente meio que numa zona de conforto, né? Sim. A partir do momento que você acha que tá tudo bom, que tá tudo mil maravilhas, aí você fala, vou continuar isso aqui dessa maneira, entendeu? Sim, aí, por exemplo, às vezes tem aquela criança que ali os pais vai criando, né, e aquele pequeno príncipe ou a pequena princesa, aí os pais vai, não, a pessoa fez um rabisco lá, tá horroroso, e a pessoa tá lindo. A pessoa vai lá tocar um piano, tá desafina, e o pai tá lindo, e a mãe tá lindo. Gente, essa criança vai crescer fazendo coisas erradas, coisas de má qualidade, pensando que tá fazendo o máximo. Quando chega na vida adulta, que ela vai lá pra fora, o mundo não é bonzinho, não vai bater palma, a pessoa vai desafinar, sai daqui, ó. Não passou aqui nesse teste. A pessoa faz um desenho, nossa Deus, você tá pensando o quê? Que eu vou expor isso aqui na minha galeria? Deus que me livre. A pessoa ela vai voltar, gente, imagina como é que ela vai ficar frustrada, porque ela passou a vida inteira achando que ela era o máximo. Sim, mas também vale ressaltar o seguinte, né? Porque a maneira também com que os pais, eles chegam até a criança para explicar onde é que ela errou também é muito importante, porque às vezes você pode até podar a pessoa, né? A pessoa, às vezes, ela tem uma certa qualidade, né? Que talvez ela venha de se desenvolver aquilo no futuro e talvez, dependendo da maneira com que você aborda ela, você pode estar podando também essa qualidade. Sim, isso é verdade. É porque eu estava fazendo um paralelo no sentido dos pais, né? Porque lógico que o papel do pai é estar apoiando, né? É estar aplaudindo mesmo as crianças, mas falando, talvez tentando melhorar. Tipo, por exemplo, se minha filha ela gosta de desenhar. Se eu vejo que ela gosta de fazer isso, mas ela não está fazendo bem feito, que tal procurar um curso de arte para ela fazer, para ela melhorar aí Sim. a arte dela? Porque não é só simplesmente ficar batendo palma para tudo que uma pessoa faz. Porque tudo não é só como a gente vê, né? Como a gente fala também para as pessoas. Por exemplo, em relação à criança, você vai falar, isso aqui tá horroroso, né? Eu tava falando, gente, nem aqui, porque a gente tá falando para pessoas adultas, né? Nossos vídeos não são para crianças. Mas, por exemplo, eu vou chegar aqui e você me mostrou algo. Eu não vou falar também pra você, falar, nossa, isso aqui não presta, tá uma porcaria. Não vou falar isso, vou falar assim, Rodrigo, que tal se você mudasse talvez isso aqui, né? Aí você também não vai lá e falar assim, ela mandou mudar, eu vou mudar. Você vai primeiro analisar, pra ver se eu tenho um ponto. Sim. Né? Pra ver se, porque tem pessoas que às vezes nem tem boas ideias e acham que tem boas ideias também, porque tudo, às vezes pode ser o contrário, né? Tem boas ideias e vai lá querer dar pitaco na vida do outro. E aí a outra pessoa vai lá e muda a vida numa péssima ideia. A nossa cabeça tem que ser o nosso guia. A gente tem que saber também o que tá fazendo. Quando a gente fala pra você observar o que o outro tá criticando, é pra você apenas fazer uma observação, não é pra seguir, falar assim, igual cegamente. Porque senão você não vai ter personalidade. Né? Você vai ser um pau mandado. Um pau mandado. Não é isso que a gente está falando. Então, gente, toda vez que nasce uma criança, que nasce um bebê, nasce também uma história. Os pais das crianças e as pessoas, né, que estão em volta e a própria criança, elas vão escrevendo ali a sua história. Cada ano que vai passando, essa criança ela vai ganhando mais autonomia, né, vai tendo mais protagonismo nessa história. Até chegar um momento em que ela vai se tornar um adulto. E a partir do momento que ela se torna um adulto, ela que vai ser o dono dessa história, né? Ela vai ser o protagonista dessa história. Então todo o controle vai estar na palma da mão dessa pessoa. Então todas as suas ações e consequências serão sua responsabilidade. É disso que nós queremos falar aqui hoje, de nós assumirmos a nossa responsabilidade das nossas ações. Se foi uma boa ação, vamos celebrar, porque temos que celebrar nossas conquistas. Isso. Mas também se erramos, vamos olhar e falar, eu errei, eu falhei, eu vou assumir isso aqui. Não vamos colocar culpa no tempo, no ano,
naquela pessoa, naquele diretor. Não, vamos olhar e falar, é meu o erro, e ano que vem eu não repito esse erro de novo. Posso cometer outros, mas não esse. Sim, mas aí é muito assim, aquela questão, né? A maioria das pessoas, elas nunca assumem o próprio erro, né? Elas têm mania de que, eu não consegui fazer isso aqui, foi por causa da minha esposa, que minha esposa ficou me segurando o tempo inteiro. Eu não consegui fazer isso aqui, foi por causa que eu trouxe aquela herança maldita da minha família. Eu não consegui fazer aquilo ali, foi por causa que o meu filho me atrapalhou. Então a gente sempre tem essa mania, o ser humano em si sempre tem essa mania de querer culpar as pessoas, às vezes, dos próprios erros. Então, gente, agora é hora de vocês olharem para dentro de si mesmos e ver, poxa, onde é que eu errei? Nós vamos entrar agora em 2023, então assim, eu preciso corrigir os meus erros. Faça assim uma meditação com vocês mesmos, sei lá, bate o joelho no chão, ore a Deus, peça ajuda para que vocês venham reconhecer os seus próprios erros. E a partir daí sim, vocês vão começar a crescer mais e a desenvolver a cada vez mais. A cada ano que começa, é como se a gente pegasse um livro, né, um caderno com páginas em branco, e a gente começa a escrever ali a nossa história. Tipo assim, esse ano é uma edição, né? Desde que a criança nasce, ela começa 1, 2, 3 e assim vai por diante. Então não repita. Imagina se você começa o ano de 2023 fazendo tudo que você fez em 2022. Você nem vai poder lançar esse livro como uma nova edição. É verdade. Entendeu? Vai ser um relançamento. Então vamos ter edições diferentes a cada ano. Falar, esse ano vai ser lançado 2023. Entendeu? Vai ser um livro melhor do que o 2022. Para que a gente tenha orgulho. Entendeu? Para que quando a gente contar nossa história, por exemplo, a história que nós estamos escrevendo hoje vai ser a história que nossos filhos vão contar para os filhos deles. Como foi nossos pais. Então vamos tentar cada edição melhorar cada vez mais, superar a nós mesmos. Não é ser melhor do que ninguém, mas a nós mesmos. Você olha a edição 2021, aí você olha 2022 e fala, nossa, olha essa pessoa, entendeu? Ter orgulho de nós mesmos, entendeu? Olhar pra gente assim com orgulho, mas isso só vai acontecer se nós fizermos diferente, entendeu? Se nós trabalhar duro, né? Se nós agarrar mesmo nossos sonhos ali, com unhas e dentes e falar, você vai acontecer sonho. Lógico que pode acontecer coisas que não está no seu controle, mas isso aí já não é mais a sua culpa. A culpa é somente aquilo que estava no seu controle e você não fez porque não quis, porque não teve vontade, porque deixou pra lá. Entendeu? Não teve um carinho de olhar para aquilo ali e falar, pô, isso aqui era uma oportunidade. Então, pessoal, eu quero fazer um convite a cada um de vocês. A partir de agora, vamos fazer o seguinte. Cada um de vocês tentar, esse ano, fazer algo diferente. Nem que seja, sei lá, um curso, nem que seja, um exemplo, se você não sabe falar inglês, se matricule em uma escola para começar a falar inglês, entendeu? Se você quer mudar de trabalho, tente, talvez nos finais de semana, tá fazendo algo diferente. Vamos tentar fazer algo diferente para que no final de 2023 a gente possa falar, poxa, é legal, esse ano foi diferente, valeu a pena. Porque se nós não fizermos nada diferente, também não teremos nenhum resultado diferente. Então, se nós queremos mudança, temos que trilhar caminhos diferentes. Não adianta você andar todo dia no mesmo caminho que nada vai acontecer. Então, nem que você mude a rota ali, aonde que você, por exemplo, você está indo para o seu trabalho, né? Você sempre passa pelo aquele mesmo caminho. Então, se você talvez passar por um outro caminho, algo diferente pode acontecer. A nossa filha, ela não gostava muito de ler, né? A gente comprava os livros para ela, mas era uma dificuldade. Nós tínhamos que ficar do lado dela para ela poder, né, estar lendo os livros. Tem que acompanhar ela ali na leitura. Eu, por exemplo, eu gostava muito de ler. Tipo, na minha casa, nós não tínhamos televisão. Então, a leitura era o meu entretenimento. Na cidade em que cresci, tinha uma biblioteca muito boa. Então, eu estava sempre lendo muitos bons. Só que quando eu cheguei aqui, aí eu já não tinha livros, né? Livros em português, morando aqui nos Estados Unidos. Eu até comprei um livro, né? Que era de uma autora que eu gostava, mas eu não consegui ler. Era muito difícil, eu tinha que estar toda hora olhando no dicionário, então eu deixei pra lá. Meio que desisti de algo que eu gostava de fazer. Falei, não vou mais ler. E diante da dificuldade que nós estávamos tendo com a nossa filha, com a leitura, o meu esposo e eu sentamos e ele falou, a gente precisa encontrar um jeito de fazer com que ela goste de ler, né? Porque é necessário para os estudos, para a aprendizagem dela. E aí ele falou, eu vou começar a ler também, que aí talvez o que ela está precisando é de exemplo. Nós não lemos em casa, então por que ela vai gostar de ler? Então ele foi lá e comprou um livro de um autor que foi até eu que recomendei, mas eu mesmo não lia, porque, como eu já falei no início, eu tive dificuldade e desisti. E ele leu o livro e ele amou, né? Sidney Sheldon, eu tinha indicado. É verdade. É o meu autor preferido.
E ele falou comigo, lê o livro que eu acho que você vai dar conta sim, que você vai gostar. E eu, não, que não sei o quê, aquela resistência, né? Já comecei, já tinha tanta coisa para fazer, já não tinha mais tanto tempo quanto quando eu era adolescente. Mas resolvi, peguei o livro e comecei a ler. Gente, e foi uma vitória. E não foi no início do ano, tá? Não foi começando em janeiro, foi em novembro de 2016. Eu lembro até hoje, né? Vai ficar marcado pra mim. Eu fiquei numa felicidade tão grande. Foi o Range of the Angels, que foi o nome do livro. E eu fiquei numa felicidade. Aquilo pra mim foi uma conquista, porque eu tava lendo ali o meu primeiro livro em inglês, li todinho, não precisei de dicionário, tava entendendo tudo. Ai, meu Deus, que alegria. Foi, assim, contagiante. E fizemos o horário da leitura na nossa casa. A gente tem um momento que é de todo mundo ler. Hoje, a nossa filha, a gente não precisa mandar ela ler. A gente não precisa, mas a gente não tem mais dificuldade. Ela lê, ela faz as coisas dela, e a gente viu que ela precisava de exemplos. Né? Às vezes a gente coloca a culpa. Ai, por que você não lê? Por que você não faz isso? Né? Às vezes a gente precisa ser o exemplo daquela pessoa. Como que ela ia ler se na casa dela ninguém lia? É verdade. E agora ela lê uns livros assim, pessoal, dessa grossura, sem exagero. Livros que nem eu nunca li na minha vida, livro desse tamanho. Incrível. Então, gente, vamos, né, começar. Agora é início de ano, onde todo mundo tem aquela vontade, né, tá com aquela energia, tá? Vamos começar esse ano. Vamos começar mudando e talvez, às vezes você está criticando uma pessoa, talvez aquela pessoa está precisando de um exemplo. Talvez você possa ser a inspiração dessa pessoa. Pensa nisso, né? Talvez nós estamos precisando de pessoas que nos inspirem ao nosso redor. Pois é, pessoal, então esse é o nosso vídeo de hoje. A nossa intenção era estar trazendo para vocês essa reflexão sobre estar assumindo os próprios erros, sobre ver quais são as possibilidades de mudança, talvez a gente poder ser o exemplo para outras pessoas, ou talvez a gente também poder ser aquela pessoa que está apontando os erros dos outros, mas de uma maneira assim que você venha ajudar a erguer aquela pessoa e não colocar ela para baixo. Então, pessoal, se vocês gostaram do nosso vídeo, não esqueça de curtir, também se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Dizem que informação boa é informação compartilhada. É isso aí, não esqueça de seguir a gente também lá no Instagram. Lá nós estamos como Casal Investidor USA. Obrigado por assistir o nosso vídeo e até mais. E até mais.